Vou fazer uma pergunta, você não me responde, só pensa. Você é feliz? Muitas vezes nessa vida, somos levados a crer que a nossa felicidade depende de coisas que estão fora. Somos levados a crer que as circunstâncias podem nos fazer tristes, felizes ou infelizes, ou alegres. Muitas vezes nós transferimos para outras pessoas a responsabilidade de nos fazer pessoas felizes. E eu quero dizer hoje a você que, apesar de nós sofrermos influência do ambiente, das coisas de fora, isso sim eu sei que muitas vezes nos toca e muda o nosso humor, a nossa expectativa, mas a decisão de ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, graças a Deus, não está na mão de outrem. Deus colocou essa decisão na sua mão. Não são poucas as coisas que nós temos o poder de decidir, porque Deus assim decidiu. Há algumas coisas que só Ele tem o poder de decidir, porque Ele também assim decidiu. Mas hoje eu quero falar sobre essa parte que tem a ver conosco, com você, comigo. Nós decidimos. O jovem está passando pela adolescência e ele leva uma enxurrada de informações. As informações que ele recebe em casa, as informações que ele recebe na escola, ou no college, ou na universidade. E cada época tem uma moda, cada época tem uma história. E a gente vai vendo as gerações sendo formadas por causa de influências externas, por causa do que vem de fora. Vez por outra levanta alguém diferente. Vez por outra levanta alguém que diz não. Diga essa palavra. Diga com mais convicção. Alguém que aprendeu a dizer não. Mesmo aparentemente que ele vai ficar sozinho, mesmo aparentemente vai sofrer consequências, mas ele observa e diz: eu digo não a isso, mesmo que todo o mundo diga sim. Quando a gente começa a observar isso, a gente começa a perceber, queridos, que a decisão de ser alguém de Deus, de não ser alguém de Deus, de ser alguém bem-sucedido, de ser alguém mal-sucedido, passa por nós. Eu já disse no começo, vou repetir apenas para que fique gravado, eu sei que tem coisas que só Deus decide, mas Ele jamais vai decidir que alguém seja triste, Ele jamais vai decidir que alguém seja infeliz. Pelo contrário, Jesus nos ensina que Deus amou o mundo tanto, de uma maneira tal que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus pensa bem a seu respeito. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz, para dar a você o fim que você deseja. Deus ama você. Deus deseja seu bem. Mas há uma parte que Ele deixou na sua mão, você decide. Vocês sabem que eu escrevi um livro sobre as 7 cartas que Jesus deu a João na ilha de Patmos. O livro eu titulei Cartas para Minha Amada. Numa dessas cartas, aquele que aparece como todo-poderoso, porque se você for ler o livro de Apocalipse, a descrição que João faz do Senhor é a descrição daquele que é vencedor, daquele que vem no seu cavalo, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor
dos senhores, a Bíblia tem uma expressão que diz que ele vem vencendo para vencer. Não é que ele vai vencer, não, ele vem vencendo para vencer. Ele aparece como aquele que é todo poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E esse ser todo poderoso, em Apocalipse 3:20, se aproxima e diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não diz: eis que estou à porta e arrombo a porta, rompo com a porta. Não, ele toca na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. Ele transferiu a decisão para quem? Para quem está dentro de casa. A decisão é sua, está na sua mão. Mas eu não estou aqui para lhe trazer um peso. Eu estou aqui, antes de qualquer coisa, para ser solidário com você. Eu sei que muitas vezes nós entramos em certos lugares, e esses lugares que a gente entra nos desanima. Às vezes somos feridos, às vezes somos magoados, às vezes ficamos realmente tristes, traumatizados com certas coisas. E isso muitas vezes nos leva para um local escuro, sombrio, um local onde a gente muitas vezes não tem nenhuma esperança no local. E você diz: e nesse local, pastor, com quem está a decisão? Continua conosco. A Bíblia conta uma história que certo tempo o rei da Babilônia invadiu Israel. E quando ele invade Israel e subjuga a nação, ele percebe que tem certos jovens que eram chamados jovens cultos, jovens que estudavam, que falavam mais de um idioma, que eram versados em ciências. E a esses, ao invés de colocar para o trabalho do campo, escravo, ou até matá-los, ele fez o contrário, ele trouxe esses jovens para estar no seu palácio para servi-lo. Entre eles estava um jovem chamado Daniel. Tinha outros. Daniel tinha 3 amigos mais perto, que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando a gente entende essas coisas, a gente começa a entender o seguinte: preste muita atenção. Possivelmente Daniel foi levado para esse local na adolescência. E o que é adolescência? Aqui para a gente é entre 13 e 19, né? Que a gente chama de teen age, que começa com 14 e vai até 19. Não é? Na maioria dos lugares, se acha que com 18 anos em diante já não é mais adolescente, já é jovem. Então, se a gente entrar aqui pela ideia americana, Daniel e seus amigos tinham entre 13 e 19. Se for pela ideia da maior parte dos lugares, ele tinha entre 13 e 17. Então, agora, pensa comigo, viaja comigo aqui. Eu sou um jovem, amado pelos meus pais, amado pelo meu país. Eu sou alvo de investimento. Estão pagando para que eu estude nas melhores universidades. E eu penso no meu futuro como um futuro brilhante. Eu sonho. E um dia triste, o meu país é invadido por outro reino, e eu sou retirado do seio da minha família, e eu sou levado escravo, e colocado num local próximo ao palácio do rei, sem ter nenhuma ideia do que vai acontecer, do que é que vai ocorrer. O que é que você acha que um jovem vai sentir nessa situação? Ora, nós vivemos tempos que, se você pegar um jovem adolescente e tomar o iPhone dele, ele entra numa profunda comoção, não é verdade? Se não começar a Terceira Guerra Mundial. Agora, não tomaram somente o iPhone do Daniel, não. Nem levaram apenas ele para um lugar onde não tinha Wi-Fi. Tomaram tudo. Você entendeu ou não? Tomaram tudo. Daniel tinha tudo para ser um homem frustrado.
No meio disso tem uma boa notícia. Ele cai na graça do rei, tanto ele como aqueles jovens. E eles recebem uma boa notícia. Ele diz: olha, o rei vai investir em vocês. Ele sabe que vocês vinham de um bloco aí nobre, de um bloco aí de honors, e agora o rei vai investir em vocês. E para começo de conversa, vocês vão começar a comer a mesma comida que o rei come e vão tomar do mesmo vinho que o rei toma. Não parece uma boa notícia, sim ou não? Sabe, queridos, dá uma pausa para dizer a vocês aqui o seguinte. Deixa eu fazer essa história longa, curta. Esse jovem chamado Daniel, esse jovem adolescente, ele passa nesse reino toda a sua vida. E você pode acompanhar a história de Daniel, ele amadurecendo, ele ficando um senhor, ele ficando um ancião, e você vai ver que 3 reis passam por Daniel. Reis que vêm e reis que vão, mas Daniel permaneceu nesse lugar. E não há nenhum registro que Daniel era uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa magoada com Deus, uma pessoa chateada com a vida. Nenhum registro. Pelo contrário, o registro é que esse jovem se transformou num profeta. Daniel é tratado, e de fato ele é conhecido como o profeta Daniel. Não se pode entender Apocalipse se você não entender as 70 semanas de Daniel. Deus revelou primeiro a ele. É através dessa revelação que sabemos que 69 semanas passaram, semanas de 7 anos, até Jesus entrar no templo e dizer, abrir a Bíblia no Salmo 61 e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para libertar os cativos, e continua a ler o livro, e no final ele diz: esse trecho hoje se cumpre. Nesse momento, nesse instante, entra um hiato chamado graça. A 70ª semana, a semana número 70 vai acontecer, mas ainda não aconteceu, porque o Senhor está esperando. O apóstolo Pedro disse: não pense que ele se demora. O Senhor não veio ainda por causa da sua misericórdia, para que muitos possam ser salvos. Então, como é que faz um jovem que tinha toda a possibilidade de ser alguém frustrado, alguém derrotado, essa pessoa se transformar em um profeta, uma referência bíblica, alguém detentor de revelações de Deus? Por que você está falando isso, pastor? Porque essa unção está disponível, ela está e pode estar sobre você. Essa mesma unção que estava sobre Daniel pode estar sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está teu casamento, eu não sei como estão teus filhos, eu não sei como estão tuas finanças, eu não sei como você se sente morando nesse país, eu não sei se você se sente feliz, eu não sei se você se sente como alguém que foi transportado para um lugar, eu não sei se você se sente em casa ou se você é alguém que acha que agora não existe mais casa para você. Porque eu conheço as duas coisas. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu nem me sinto daqui, e se eu voltar para o meu país, eu também não me sinto de lá. Como é que você está, querido? O que eu quero lhe dizer é que, independente das circunstâncias e das pessoas que lhe abraçam ou que lhe ferem, das pessoas que te elogiam ou que falam mal de você, independente disso, a decisão de ser alguém feliz, a decisão de ser alguém bem-sucedido está na sua mão. E eu convido você, igreja, e eu também quero entrar nesse convite. Vamos aprender com Daniel. Amém? Diga assim: eu quero aprender com Daniel. A primeira coisa importante, Daniel decidiu. Diga a palavra decidiu. É importante você entender que existe sobre você o poder da decisão. E o que é que Daniel decidiu? A primeira coisa que ele decidiu, escreva no seu boletim: não se contaminar. Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Ora, queridos, eu já expliquei a você o contexto dessa história. Daniel estava escravizado. Quando vem a notícia, vocês não vão comer mais essa comidinha simples, não. Vocês agora vão comer da mesa do rei. Isso soa como uma má notícia? Não, soa como o quê? Uma boa notícia. Deus, olha, está começando aí. Imagina o que é a mesa do rei. Comida não faltava, vinho não faltava, o que quisesse. Toda hora e todo instante. Qual é o mal de Daniel participar disso? Eu sei que você, quando vai estudar, você vai encontrar muitas correntes, inclusive sobre a questão de alguns alimentos que talvez fossem proibidos para ele por ser judeu ou coisa parecida. Mas eu creio que o que está em jogo aqui é algo mais profundo. Eu não sei se você alguma vez já experimentou upgrades, subir de posto. Já experimentou isso ou não? Quantos aqui já receberam na vida uma promoção? Estava num trabalho e foram promovidos para uma função melhor ou para um emprego melhor? Levante a mão aí. Olha aí, muitos, não é? Muitas vezes você tem um salário e com o tempo esse salário o quê? Melhora. Isso é bom ou mal? Isso é bom? Sim ou não? Mas não me responda, só pense. Quantos aqui já sofreram downgrade? Ou seja, eu estava nessa função e agora fui rebaixado para uma função menor. Eu estava ganhando X e agora fui chamado para ganhar meio X. Eu perdi o trabalho e agora eu estou ganhando menos. Eu estou sendo menos reconhecido. Quando isso ocorre, o que é que a pessoa sente? Tristeza? Sim ou não? Preste muita atenção, queridos. Daniel não estava no emprego, Daniel era escravo. Daniel não tinha a opção de dizer, não gostei, quero sair desse trabalho, vou para outro. Era aquele trabalho, era aquele trabalho, era aquele trabalho. Daniel sabia que se ele entrasse naquela mesa, se ele comesse daquela comida, se ele bebesse daquele vinho, ele ia se acostumar com essa porção. Isso passaria, no começo era uma novidade, era uma coisa boa, mas depois isso passaria a ser uma coisa o quê? Normal. Naquele tempo, e muitos anos depois, quando um rei queria castigar alguém, há uma expressão que a gente escutou muitas vezes, até em filmes, que era dizer assim, coloque essa pessoa 30 dias a pão e água. Por quê? Porque aquela pessoa saía da sua porção acostumada. Se Daniel tivesse se contaminado com aquela comida, ele teria perdido a capacidade de dizer não. Toda vez que o rei quisesse dominá-lo, dizia, sai da mesa, vai comer pão e água. E o seu estômago, a sua suposta necessidade, porque comer, queridos, é gostoso, sim ou não? Quantos aqui gostam de comer? Levanta a mão, pode confessar, é uma bênção. Nada melhor do que estar numa mesa, conversando, e um pedaço de pizza, conversando e tal, me dê outro, né? Vai na casa do irmão, lasanha, oh, que bênção, não é não? E aqui que a gente tem tantas nações, vai na casa de um é ceviche, na casa do outro é isso, é aquilo, outro, é uma maravilha, né, pastor Valério? Ô, glória, né? Comer é bom, tanto é que Jesus, quando foi instituir um momento para lembrar dele, ele instituiu esse momento na mesa, que nós chamamos da Santa Ceia. Daniel sabia disso e ele estava dizendo assim, eu não quero que alguém prenda a minha alma pelo meu estômago. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Segunda coisa importante, escreva, ele escolheu amigos que tinham o mesmo compromisso com Deus. Daniel 1:11 diz, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. A história, talvez a maioria de vocês conheçam, ou todos conheçam, vou dizer só por preciosismo, é que depois de 10 dias, eles estavam muito mais saudáveis do que os demais
jovens. Eles estavam mais fortes, mais atentos, mais alegres. Os outros jovens, não sei porquê, depois do almoço, comendo muito e tomando vinho, eles tinham um soninho. Foram eles que começaram um costume chamado siesta. E Daniel e os seus companheiros estavam onde? Em pé. Bora, o que é que tem para fazer? Qual é o trabalho agora? Estamos firmes, estamos tranquilos. Não bebemos, não enchemos a cara, não comemos comida gordurosa, nós estamos bem. E a palavra de Deus diz que, depois desse teste, eles receberam autorização para poder assim andar. Mas observa uma coisa interessante. Quando começa, diz assim, Daniel decidiu. Daniel decidiu. Mas quando ele conversa com o copeiro, ele inclui 3 amigos. Você tem um amigo que você entre num jejum e você diga, Senhor, eu quero fazer um jejum, e esse jejum é forte, e tal, e eu vou passar 30 dias nesse jejum, e depois a bênção será grande, e José também vai fazer comigo. Você tem algum amigo assim que você... Eu preciso ser muito amigo, muito íntimo, sim ou não? Daniel decidiu por ele e decidiu pelos colegas, pelos amigos. Ele disse, eles também não vão comer, não. Os 3 não disseram nada. Acho que eles disseram, que bênção. Amém, queridos? Sabe, queridos, é tão interessante o nome desses jovens. Olha só, Daniel quer dizer Deus é juiz. Diga, Deus é juiz. Ananias quer dizer Deus é amor. Diga, Deus é amor. Misael quer dizer quem é igual a Deus. Diga isso. E Azarias quer dizer Deus ajuda. Sabe, queridos, a primeira atitude do opressor foi mudar esses nomes de bênçãos para nomes ligados a deuses babilônicos. Ou seja, a primeira coisa que o mundo vai fazer com você, quando você decide andar com Jesus, quando você decide estar com o Senhor, a primeira coisa que ele vai tentar te amaldiçoar. Então eu estou explicando que você não vai tomar uma decisão e que isso vai ser pacífico, vai ter guerra. Não assusta a pessoa, não, só diz a ela, vai ter guerra. Sabe, queridos, preste atenção. Daniel, o nome dele foi mudado para Beltesazar, que quer dizer Bel proteja sua vida. Ou seja, antes era Deus é juiz e agora ele foi dedicado a um Deus babilônico. Mudou. Sem perguntar nada a ele. Mudou o nome. Ananias foi mudado para Sadraque, que quer dizer servo do Deus Sim. Misael foi mudado para Mesaque, que quer dizer a sombra do príncipe. Azarias foi mudado para Abdinego, que quer dizer servo de Nebo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não importa se o mundo chama você de vitorioso ou de derrotado, isso não importa. A gente liga muito para isso. Quando a gente é adolescente, uma das maneiras de fazer bullying com o outro é colocar apelido, nickname. Sim ou não? E muitas vezes a pessoa se chateia com aquele apelido. Tem gente que recebeu um apelido quando era jovem, que ele não gostava. Teve que ficar com aquele apelido durante todo o período que estava na escola. Quando ele saiu dali, que ele mudou para uma outra cidade, ele deu graças a Deus. Ninguém agora sabe do apelido dele. Ele cresceu, casou, ninguém sabe do apelido dele. Ô, glória. Amém? Um dia, 10 anos depois de casado, aparece um colega lá da escola e já olha para ele e já vai chamando pelo apelido. Ele se arrepia todinho, ele tem vontade de pular no pescoço da pessoa. Por que será isso? Porque ele absorveu esse título. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos supor que alguém olhe para você e começa a chamar você de chato. Chato, ó o chato. Vem chato, para cá, ó o chatinho, chato. É chato ser chamado de chato. Mas você decide se você vai ser chato. Você decide isso. Esse apelido que colocaram neles aqui nunca pegou. Nunca. Podiam chamar Sadraque, Mesaque, eles sempre escutavam o seu nome de origem.
Sabe, queridos, nunca pegou, eles nunca desistiram da aliança que tinham com Deus vivo, mesmo que ameaçados de perder a própria vida. Vocês sabem, Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos, mas recebeu livramento, porque o anjo do Senhor estava com ele. Esses 3 jovens foram lançados na fornalha ardente por não se dobrar à imagem do rei. Mas Jesus entra nessa fornalha e os livra. Daniel, queridos, continuou a crer e professar que só Deus é juiz. Ananias continuou a viver em cima da verdade que Deus é amor. Misael viveu de tal forma que cada feito, a pergunta era feita: quem é igual ao Deus de Misael? Azarias viveu para comprovar que Deus ajuda. Não importa o nome que o mundo deu a você, não importa. O que importa é o nome que Deus te chama. A Bíblia diz que Ele deu a você um novo nome. E esse nome está escrito numa pedrinha branca. Você tem um novo nome. Se o nome que te chamaram a vida toda foi irresponsável, começa, mas não termina. E lá vem o sonhador, é cheio de sonho. Se o nome que foi dado a você foi infiel, aquele que trai, aquela que trai, e esse cara é 171, eu quero dizer a você que Deus tem mudado o teu nome. E hoje Deus está mudando nomes aqui. A única coisa que Ele quer de você é que você decida andar e viver ao lado do Senhor. Amém, queridos? Terceiro ponto importante que a gente observa em Daniel. Daniel orava, mas não só orava, ele tinha uma vida de oração. Meus queridos, muita gente deixa Deus por muito menos. Não são poucos que muitas vezes começam a andar com o Senhor e eles são decepcionados por homens. Porque Deus não decepciona ninguém, mas homens decepcionam. Você sabia disso ou não? Por exemplo, as pessoas que estão aqui, que eu nunca fui na sua casa, levanta a mão para eu conhecer você. Pronto, nesse caso, a possibilidade de eu decepcionar você na sua casa está bem pouquinha, porque eu nunca fui lá. Agora, no dia que você me chamar para comer na sua casa, o risco começa. Pode ser que eu coma de um jeito que você não se agrade, pode ser que eu fale algo na mesa que você não se agrade, ou o contrário, eu espero que seja o contrário, que você goste de tudo. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Queridos, quando a gente vive perto um do outro, a gente, sem querer, às vezes pisa no pé um do outro. Às vezes, por coisas tão suaves, tão pequenas, desistimos de amizades, desistimos de andar juntos, desistimos de projetos. E você diz, o que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer, queridos, que a gente fala muito com homens e fala pouco com Deus. Quando eu sou alguém que me decepciono muito, é que eu estou falando muito com gente e estou falando pouco com aquele que me criou. Porque quando eu falo muito com aquele que me criou, nesse relacionamento, uma das coisas que ele me mostra é quem eu sou. Ele mostra que eu sou falho, imperfeito, que erro. E isso me leva a ter mais misericórdia das pessoas. Quando eu ando com Ele, quando eu estou aos seus pés, eu percebo que o seu amor por mim é fruto da sua graça e da sua misericórdia. Não é porque eu mereço. Então isso me faz ser mais gracioso com as pessoas. Daniel orava, diga, Daniel orava. Sabe, queridos, teve uma época que Daniel angariou inimigos. Você diz, mas um cara gente boa como Daniel angaria inimigos? Claro, tem muita gente que se você começar a ser gente boa, você começar a crescer, você começar a brilhar, só isso faz a pessoa se chatear com você. Você não sabe disso? Se você chega no seu trabalho sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre, o chefe te chama, você vai lá, você é promovido, o chefe diz na frente de todo mundo, olha que legal, o projeto que ele fez, vocês devem imitar ele. A pior coisa é isso. Quando o chefe diz, está vendo essa pessoa? Esse é o padrão que eu quero. Todo mundo aqui, pronto, acabou. Essa pessoa está na berlinda. Todo mundo olhando para ele assim, vamos pegar ele, vamos dar uma rasteira para o chefe ver quem ele é de verdade. E começa dessa forma. Tem aí uma história com que se conta, acho que vocês já escutaram isso, que um vagalume estava voando e sempre ele era perseguido por uma cobra, sempre perseguido por uma cobra, sempre perseguido por uma cobra, sempre perseguido por uma cobra, e ele conseguia sair. E um dia ele entra num local que é tipo assim um buraquinho, e quando ele olha na porta, a cobra está lá. E ele diz, pronto, agora acabou. Aí ele olha para a cobra e diz, escuta, por que é que você me persegue? Eu não faço parte
da sua cadeia alimentar. Por que é que você está atrás de mim? Toda hora querendo me comer, toda hora querendo me destruir. E a cobra olha para aquele vagalume e diz: é porque eu não consigo conviver com teu brilho. Entende isso ou não? Vamos entender que a cobra aqui, vou trazer para espiritualizar a coisa, é o nosso adversário, a serpente, Satanás. Ele não consegue conviver com teu brilho. Então você vai ter oposição. Você entende o que eu estou dizendo? Você diz: por que o senhor fala isso, pastor? Para nos assustar? Não, para que você entenda que é normal. Alguém te perseguiu, natural. Você está no seu trabalho, você está na escola, você está fazendo o seu trabalho, ninguém te persegue. Você está brilhando pouco, filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Isso é natural, faz parte. E Daniel brilhava e brilhava e brilhava, e começou uma galera a ficar com inveja, ciúme dele, e começaram a dizer: o que é que a gente faz? Porque o rei gostava de Daniel, o rei amava Daniel, Daniel era gente boa pra caramba. E eles disseram: como é que a gente faz para pegar isso? Eles perceberam que Daniel orava a Deus. Ele entrava no seu quarto com janelas abertas e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Isso quer dizer que ele se ajoelhava para orar ao Senhor. Fora o tempo que ele orava dentro do seu coração. Aqueles homens maus levam uma boa ideia para o rei e diz: olha, rei, proíba as pessoas de orarem a seus deuses. Se assim acontecerem, que elas sejam jogadas na cova dos leões. E o rei, sem saber que Daniel fazia isso, assina. Agora preste atenção a uma coisa interessante. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que é que ele fez, queridos? Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você tem vergonha que alguém saiba que você ora? Queridos, olha que coisa incrível. Daniel já orava, como costumava fazer. Como costumava fazer. Ele soube da escritura. Ele disse: uau, agora é proibido fazer isso. A Bíblia diz que assim que soube, ele foi para o seu quarto. Janela aberta. Se ajoelha aí. Ora, o que é que significa isso, pastor? Ele estava assinando a sua sentença de morte, mas ele estava dizendo a Deus: Deus, para mim, o morrer é ganho. E se o Senhor mandar eu viver, o viver para mim é Cristo. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo dizia. Ele estava dizendo o seguinte: não adianta viver se para viver eu tenho que negar teu nome. Sabe, queridos, talvez aqui tivesse muita gente que tivesse desistido de orar a partir desse momento. Disse: eu não vou orar, é um tempo difícil, vou orar em espírito, vou orar com o olho aberto, eu oro sozinho. Deus sabe do meu coração. Não era o caso. E tem mais, Daniel podia orar e fechar a janela, sim ou não? A gente podia dar uma dica para Daniel: Daniel, ora, mas não arruma confusão, por favor, Daniel. Fecha essa janela. Daniel escancara a janela. Você diz: o que é que significa isso, pastor? Eu tenho pacto com esse Deus. Eu tenho pacto com esse Deus. Eu decidi ser fiel ao meu Deus. Nós sabemos a história. Ele foi jogado numa cova dos leões. Sim ou não? E Deus não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando ele foi jogado naquela cova, Deus entrou ali com ele. Quando eu não desisto de Deus, quando eu decido seguir a Deus, quando eu decido ser fiel, pode até ser que me joguem dentro de uma cova, mas Deus vai entrar comigo. Essa é a diferença, queridos. É melhor estar numa cova cheia de leões com Deus do que estar num palácio cheio de demônios. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quarto aspecto de Daniel e último, ele teve compromisso com a excelência. Daniel 5,12.
porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Queridos, é impressionante como a gente precisa de motivação exterior para trabalhar bem. Muitas vezes você vê uma pessoa que começa a relaxar no seu trabalho e você conversa com a pessoa e ela diz, puxa, aqui ninguém me reconhece. Ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Já faz 6 meses que eu estou aqui, ninguém chegou para me aumentar o salário. Como a gente precisa de alguma coisa de fora para nos motivar. Daniel não consta que ganhava salário, Daniel era escravo. Ele estava lá e recebia roupa, comida, moradia, para trabalhar. Quantos dias, pastor? 7. Todos os dias. Era 7 dias por semana, todo o tempo, 24 horas. Às vezes estava de noite dormindo, o rei mandava acordar, porque teve uma história, queria que ele decifrasse lá o sonho. Estava todo o tempo on call, estava todo o tempo ali disponível. Todo o tempo. Ele podia ser alguém chateado, dizendo, estou cansado, já não aguento isso. A Bíblia está dizendo que ele tinha um espírito excelente. Vamos aplicar isso de forma prática, sim ou não? Primeira coisa, escreva aí, decida não se contaminar. Essa é uma decisão sua. Estou no trabalho. O patrão olhou para mim e disse, o telefone tocou, eu atendi. E disse, onde está o seu chefe? Eu digo, o meu chefe. O patrão olhou para mim e fez, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Decidiu não se contaminar. É alguém que nessa hora pega o telefone e diz, o patrão não está? Mente, está mentindo. Não, ele está guardando o emprego dele. Não, ele está dizendo ao patrão o seguinte, eu sou um mentiroso. Hoje eu minto para você, para te ajudar. Mas amanhã eu vou fazer uma coisa errada aqui e eu vou mentir para você. Como seria diferente se ele dissesse, quem está falando? Fulano de tal. Posso anotar seu nome e seu telefone? Porque o meu patrão não está disponível nesse momento para atender sua chamada, mas eu vou passar esse recado para ele, para que ele possa falar com você. É diferente, sim ou não? Terminou, o patrão vai ficar talvez dizendo, puxa, mas eu mandei você dizer que eu não estava. E ele vai sentar com o patrão e vai dizer assim, eu resolvi o problema de uma outra forma, mas eu não menti porque eu não minto. Se eu mentir para essa pessoa, meu querido, um dia eu vou mentir para você. E se você interessar ter um funcionário excelente, um funcionário fiel, um funcionário que não vai mentir para você, eu estou aqui. Mas se você não se interessar por isso, a amizade continua e eu vou embora e meu Deus vai arranjar um outro trabalho para mim. Você entendeu ou não? O nível? Está entendendo o nível, sim ou não? Ah, pastor, estou nesse país aqui, as contas são vencedoras. Todo mês elas vencem. A gente vai no Publix fazer uma compra, o pessoal abraça a gente, toda hora, posso lhe ajudar e tal, dá logo um carrinho, a gente vai enchendo o carrinho. Quando a gente vai saindo, a gente descobre quem é que eles são de verdade. Porque quando a gente vai sair, eles querem que a gente pague. É uma coisa horrível. Então eu não posso largar esse trabalho, eu não posso largar isso. Queridos, o que você não pode largar é Deus. Não venda seu Deus. 1 Pedro 1,15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra nos ordena a ser santos. O que é que significa ser santo? É ser separado de Aion, desse sistema que está aí, em toda a nossa maneira de viver. Essa é uma decisão pessoal que ninguém pode fazer por nós. Sou eu que decido. Eu não quero me contaminar, porque se eu me contaminar, se eu contaminar meu coração, isso vai refletir em todo o meu corpo. A Bíblia diz, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grande trevas vão invadir teu corpo. Segundo ponto importante de aplicação prática, aprenda a superar limitações. Como eu já disse e vou repetir, Daniel foi retirado da sua família em plena adolescência e levado cativo. Isso é uma limitação. José foi vendido pelos seus irmãos. Paulo tinha um espinho na carne. Muitos outros homens de Deus que realizaram proezas tinham muitos limites.
Muitos no lugar deles iam dizer: não dá, Senhor. Se quiseres me usar, o Senhor precisa retirar essas limitações. Quantas pessoas não estão dizendo: quando eu tiver carro, eu vou para a igreja. Quando eu arranjar um trabalho, eu vou servir a Deus. Quando eu terminar tal curso, aí sim eu vou poder ir para o GE. Quando tal coisa acontecer... Preste atenção, queridos. Você nunca vai deixar de ter limitação, porque você é gente, você é humano. Nunca. Nunca, 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 nunca. Mas o chamado de Deus é para a gente viver com limitações, servindo a um Deus ilimitado. Você tem um quadradinho? Leia comigo. Vivendo, vamos juntos. Vivendo com limitações, servindo a um Deus ilimitado. Pode ser que você no seu coração hoje aqui está dizendo: não tenho tempo, eu não tenho aquilo. Olha, Jesus nunca chamou ninguém desocupado. Pedro, Tiago e João estavam trabalhando, pescando. Jesus passa por eles e diz: segue-me, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Levi, queridos, era coletor de impostos. Ele estava lá na fonte, na praia, com a sua banquinha, esperando que o povo pescasse, fizesse as coisas para ele cobrar o imposto na fonte. Jesus se aproxima de Levi. Levi está o quê? Trabalhando. Jesus olha para Levi e diz: segue-me. Levi se levanta, deixa lá a banca, deixa o emprego, um emprego federal, um emprego maravilhoso e tal, deixa, larga tudo e segue Jesus. Eu não conheço ninguém na palavra que Jesus chamou porque era um cara que não tinha o que fazer. Tem uma obra para fazer. Chama ali o Carlito, porque ele não tem nada para fazer, o cara está lá na rede, chama ele. Jesus não chama não, querido. Jesus chama gente ocupada, gente que tem trabalho, gente que tem luta, porque é aí que Ele quer te usar. Você diz: mas as minhas limitações, pastor? Essas limitações Deus vê como apenas motivadores na tua vida. Quais são tuas limitações? Quais são tuas limitações? Todos nós temos limitações, todos nós. Mas essas limitações, quando elas são colocadas na mão de Deus, elas só servem para aperfeiçoar o nosso caráter. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é poderoso para tirar suas limitações, sim ou não? Digamos que você diga: eu tenho limitações hoje. Deus pode tirar essas limitações. Mas enquanto Ele não tira essas limitações, Ele quer que você faça proezas, mesmo limitado, utilizando o poder de um Deus ilimitado. Você pode dizer glória a Deus a isso? Terceiro ponto prático: você, eu, nós precisamos escolher nossos companheiros. Não estou falando de colega, não estou falando de: oi, tudo bom? Eu não estou falando de grupo de WhatsApp, não estou falando sobre isso. Não estou falando daqueles amigos, aqueles 5.000 amigos que você tem no Facebook. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de companheiro. Gente que você senta para abrir o coração, para dar conselhos e para ouvir conselhos. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Com quem você está andando vai definir aonde você vai estar no futuro. Você diz: mas como assim? Ora, preste bem atenção. Se o José está andando com Joaquim, e Joaquim está indo para o norte, e o José está acompanhando Joaquim, aonde é que José vai parar? No norte. E por que ele vai parar no norte? Se ele não quer, ele quer ir para o sul. Porque ele está acompanhando Joaquim. Os seus companheiros vão definir quem você é, aonde você vai, para onde você está indo. Como eu conheço pessoas que escolheram bem seus companheiros, e em horas difíceis receberam verdadeiros livramentos, porque receberam um abraço, receberam um apoio. A Bíblia diz: é melhor que sejam dois do que um, porque se um tropeça, o outro levanta. Se um sente frio, o outro aquece. Amém, queridos? Então nós temos que ter amigos que façam isso. Nós não podemos ter companheiro que te joga no abismo. Olha o que diz, queridos, a palavra em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se você está andando com uma pessoa que não anda com Jesus, e escutando conselhos dessa pessoa,
e você quiser me convencer de que isso não vai acontecer nada com você, a palavra está dizendo o contrário. Ela está dizendo que se você está andando com essa pessoa, é porque de alguma maneira vocês estão de acordo. É impossível caminhar com alguém se eu não estou de acordo com ela. E eu não estou falando, vou repetir aqui, a você conhecer pessoas, a você evangelizar todas as pessoas, a você amar todas as pessoas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando caminhar com. Companheiro. A palavra companheiro é aquele que está ao lado. 1 Coríntios 15:33 nos alerta. Não vos deixeis enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Muitas vezes eu vejo pais, depois de muito tempo, tristes porque os seus filhos tomaram decisões e estão andando por lugares que eles não aprovam. Eles se entristecem com essas decisões. Mas sabe, papai e mamãe, um item muito importante, você que tem filhos com você em casa, adolescentes, que ainda não casaram, não são adultos, ainda não estão tomando decisão. Observe com quem seus filhos estão andando. Observe quem são seus companheiros. A quem eles admiram. É muito importante isso. E uma coisa muito importante, tenha você companheiros que amem a Deus igual a você, mais do que você. Porque seu filho vai perceber com quem você anda também. Amém? Quarto ponto. Não se conforme com a mediocridade. Você sabe o que significa ser medíocre? Muitas vezes no Brasil, quando alguém diz, fulano é um medíocre, a gente tem a impressão que está dizendo o quê? É um idiota, medíocre, é um cara, isso é um bobão, isso é um zero à esquerda. Medíocre não é isso, não. Medíocre é alguém que está na média. Mediocridade é alguém que vive satisfeito porque ele está na média. É alguém que acerta e erra, e acerta e erra, e alguém diz, e aí eles, não sou só eu não, tem muita gente que está aí errando e acertando, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a levar e tal, entendeu, querido? Mediocridade, não aceite isso, queridos. Você é filho do Rei, dos reis, do Senhor, dos senhores. Ele quer colocar em você um espírito excelente. A vontade de Deus é colocar você por cabeça e não por cauda, mas não é para que você fique bobo, besta, querendo mandar nos outros. Não, é para que você tenha lugar e nesse lugar você diga, o Senhor reina. Deus foi buscar Davi lá detrás das malhadas. Davi estava tomando conta de ovelha. Davi estava escondido lá. Seus irmãos eram generais, seus irmãos eram militares. Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um rei, o pai passa todos os filhos, menos Davi. Menos Davi. Mas Deus tinha escolhido Davi. Você sabe o que tinha em Davi? Tinha em Davi um espírito excelente. Os seus irmãos diziam assim, o que é que você está fazendo aqui? Você devia estar lá cuidando daquelas poucas ovelhas. Davi não achava que eram poucas ovelhas. Ele dizia assim, são as ovelhas do meu pai. Diga, são as ovelhas de meu pai. O seu pai tem dado ovelhas para você cuidar, e você diz, essas poucas ovelhas, isso aí eu largo quando eu quiser. Essas são as ovelhas de meu pai. Eu vou lutar com ela. A palavra diz que Davi contou, uma vez um leão correu, pegou uma ovelha, eu pulei em cima do leão, eu arranquei a ovelha da boca dele. Outra vez um urso atacou, eu me atraquei com o urso. O que significa isso? Excelência. O Senhor me deu para fazer, meu pai me deu para fazer. E eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com excelência. Sabe, queridos, quantas vezes nós precisamos que outros fiquem nos motivando. Deus quer colocar dentro de você uma usina de excelência. Algo que você se motiva, não é porque os outros estão motivando, não, mas é porque você está fazendo esse trabalho para Deus. Deus foi buscar Davi porque Deus sabia, do jeito que ele cuida dessas ovelhas, ele vai cuidar do meu povo. Quando Davi finalmente é ungido rei, finalmente, Davi faz um convite cantado. Davi era músico. Ele faz uma poesia, que está lá em 2 Crônicas, em outro, tem pelo menos em 2 registros. Ele diz assim, alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor
reina. Não é Davi reina. Ele está dizendo assim: alegre-se os céus, regozije-se a terra, espalhe por aí que finalmente Israel tem rei e o nome dele é Yeshua HaMashiach. Deus quer te colocar por cabeça, Deus quer te colocar por cabeça, mas é para que lá você possa garantir que Jesus reine. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Lê comigo Filipenses 4:13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora anima quem está do seu lado, diga: você pode tudo naquele que te fortalece. Diga: não se conforme com a mediocridade. Profetize e diga: eu vejo em você um espírito excelente. Diga: eu vejo em você um espírito excelente. Se é um homem, diga: você é um homem de Deus, você vai brilhar. Se é uma mulher, diga: você é uma mulher de Deus, você vai brilhar. Oh, glória! Último ponto, queridos, para a gente terminar essa palavra. O Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Se eu terminasse aqui nesse ponto dizendo que você tem um espírito excelente, talvez você saísse por aquela porta achando que eu estou falando com você uma mensagem de cunho positivo, de autoajuda, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo isso é possível, porque existe um Deus que vai te motivar, que vai te abraçar, que vai entrar nas covas de leões junto com você, que vai entrar nas fornalhas ardentes junto com você. Quando você for levado para palácios, ele irá junto com você para que o seu coraçãozinho não se encante com essas coisas e não se perca. É o que eu estou dizendo aqui, você precisa, eu preciso nunca abrir mão desse Deus, e para isso nós temos que aprender a depender de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Tenha tempo de oração. Quanto tempo? Vou citar uma frase que eu li um dia desse, que foi atribuída a Billy Graham. Não sei se é dele. Mas dizia assim: dobre os joelhos e ore, e ore, e ore, e ore, e ore, até você escutar Deus. Quanto tempo eu devo orar? Até escutar o Senhor. Até aprender a ter um ouvido que ouça o Senhor. Deus está falando aqui hoje, queridos. Deus já falou com você. Ouça o que eu vou dizer, não fique triste com o que eu vou dizer. É apenas um alerta. Porque somos humanos. Porque somos carnais. Não carnal no sentido de pecado, mas ter carne. É mais fácil escutar uma voz que use um idioma carnal, ao invés de escutar uma voz que usa um idioma espiritual. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer, e é isso que eu peço que você não se machuque comigo. É mais fácil escutar a voz do diabo do que a voz de Deus. Você diz: e por quê, pastor? Porque ele usará armas carnais. Ele vai dizer a você que alguém está falando mal de você. Ele vai dizer a você, ele vai produzir intrigas. Ele vai usar a carne, ciúme, inveja, contenda, maledicência, fofoca. Ele vai usar essas armas. Aí é mais fácil a minha alma escutar, porque ele está falando uma linguagem desse mundo. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? É por isso que eu preciso me afastar. É por isso que eu preciso gastar tempo orando com o Senhor, para que o Espírito transborde, para que o Espírito domine sobre a carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E o objetivo dessa luta é para que eu não faça o que eu quero. Deus permite para que eu possa anular o meu eu, que é quem pode atrapalhar essas coisas. E apesar dos frutos da carne serem alguns que eu citei agora e muitos outros mais, mas a Bíblia diz que existe o fruto do Espírito com as suas características, que são amor, paz, longanimidade, alegria, gozo, temperança, misericórdia. Contra estas coisas não há lei. Ele quer encher teu coração disso. Ele quer encher teu coração disso. 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar.
Como é que eu vou orar sem cessar, pastor? É conversar com Ele. É desistir de conversar com seus botões e conversar com Ele. Tem uma expressão que diz, estava conversando com meus botões, não sei se você já ouviu essa história, é antiga pra caramba, né? Mas ele diz essa história. Então, desiste disso. Botão não fala. Não fala. Muitas vezes, o que isso quer dizer é o seguinte, conversando com a minha alma. Quando você conversa com sua alma, você começa a ficar almático e aí o papo vai virar uma autocomiseração. Davi estava conversando com a sua alma e ele dizia, as minhas lágrimas falam comigo dia e noite. E ela me pergunta, onde está o teu Deus? Olha a conversa. Onde está teu Deus? Olha a conversa comigo mesmo, onde é que leva? Se eu começar a conversar comigo, queridos, daqui a pouco eu me acho um coitadinho. Eu digo, é isso, me entreguei por essa igreja, 20 anos, tive 2 problemas de coração, coloquei 6 estentes no peito, oh meu Deus, oh céus, oh dor. Isso é mentira. Não é mentira que eu me dediquei, mas é mentira essa, que isso é ruim, que isso é horroroso. É o contrário, quando eu converso com Deus, eu digo assim, uau, Senhor, que bênção. Eu, tão pequenininho, eu tão frágil, o Senhor me escolheu para começar esse ministério. O Senhor fez isso acontecer. O Senhor trouxe esse povo. Querido, nós estamos aqui escondidos. Nós estamos numa igreja que tem uma boa localização, mas tem uma péssima visualização. Teve uma família que uma vez eu encontrei, ele entrando por trás aqui, ele veio, ele olhou e disse assim, meu Deus, vocês parecem a igreja primitiva, vocês estão escondidos dentro de algum cemitério. Eu digo, não, o cemitério está do outro lado, mas nós estamos aqui. Como é que você chegou aqui? É porque você soube que tinha aí um paraíba com um sotaque meio estranho e você veio escutar o cara? Não foi, meu filho. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. E é isso que eu tenho que entender e é o que você tem que entender. Existem certas mentiras que o diabo tem colocado no nosso coração e a gente acredita. E você diz, como é que eu faço para arrancar essas mentiras? Ore. Ouça o Senhor. Ore. Ouça o Senhor. Ore. Ouça o Senhor. Queridos, crente que não ora, crentes que não ora, naturalmente esse crente vai virar um crente 333. Você sabe o que é um crente 333? A Bíblia diz que o número da besta é 666, 666. Então 333 é o quê? Meio besta. Ore. Ore. Olha para mim que eu quero terminar dizendo a você uma coisa muito importante. Eu e você somos pecadores, mas Jesus nos fez justo. Diga, eu fui feito justo, diga. Olha o que a Bíblia diz a seu respeito, querido. Olha que coisa linda a Bíblia está falando de você. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração não é em vão. Quando você ora, você move os céus. Quando você ora, o inferno treme. Quando você ora, coisa nova acontece na terra. Diz comigo para você aprender. Diga assim, quando eu oro, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Personaliza, diga, quando eu oro, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na minha vida. Agora anima teu irmão, diga, quando você ora, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na tua vida. Oh glória! Amém, queridos? Decida andar com o Senhor. Decida não se contaminar. Decida escutar boas palavras. Decida andar com gente que ama ao Senhor. Decida amar a todos, mas se submeter àqueles que se submetem a Deus. E Isaías 26:3 vai ser uma verdade na sua vida. Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ora comigo, diz assim, Senhor, o Senhor vai conservar em perfeita paz o meu coração, a minha alma, porque o meu propósito para contigo é firme e eu confio em ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, amém?
Fique de pé, deixa eu orar com você. Todos nós passamos por lutas. Então, se eu fizer um apelo aqui para quem passa por luta, uau. Se ficar alguém aí no banco, a gente vai olhar para a pessoa meio desconfiado. A gente vai achar que a pessoa tem tanta luta que já nem pode mais se mexer, né? De fato, eu não quero orar apenas pelas suas lutas, porque até já orei no começo do culto, se você lembrar. Mas eu queria orar para que você receba de Deus coragem, para que você receba de Deus motivação. Você precisa tomar decisões essa semana. E eu quero orar para que você possa receber esse espírito de excelência que havia sobre Daniel. Para que você possa dizer assim: Deus, eu quero decidir, mas eu quero decidir bem. Então, se você está nesse ponto, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Venha rapidinho, demore, para a gente poder orar em nome do Senhor Jesus. Ser fiel. Pode dar um passo para frente para dar espaço para os seus irmãos, por favor. Fiel, eu quero te seguir até a cruz e ser fiel. Eu quero ser fiel. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te ser. Aqui está teu povo, Senhor. Nós tomando decisões. E nós estamos hoje aqui confirmando, ratificando que nós temos decidido andar com o Senhor. Nós sabemos que temos convites nesse mundo para nos contaminar, mas nós não queremos. Mas às vezes, Senhor, falta força, porque somos fracos, somos frágeis. Então eu te peço agora aqui, em nome de Jesus, sopra sobre nós aqui agora, em nome de Jesus. Traz sobre nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, um espírito de excelência. Coloca no coração do teu povo agora aquele espírito de quem diz: eu decido não me contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. O meu pacto é com Jesus. Ó Deus amado, o teu povo está aqui. Decisões serão tomadas essa semana. E eu quero profetizar: você tomará essas decisões vinda do trono. Deus vai te revelar o que você deve fazer. Não saia de perto dele. Coloca teu ouvido perto da boca do Senhor. Ele vai falar contigo em nome de Jesus. E eu quero nesse momento, ó Pai, declarar que se levanta uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja, meu Deus, que não se move ao sabor dos ventos, mas é uma igreja inabalável, firme, porque o propósito é firme diante do Senhor. E eu nesse momento quero dizer que o Senhor está te dando agora coragem. O Senhor está te dando agora ousadia. O Senhor está te dando agora nesse momento, um espírito de excelência. Você não será chamado como aquele que faz as coisas mais ou menos, mas como aquele que faz com excelência, porque você fará para o Senhor. Eu estou profetizando agora, em nome de Jesus, que você decide que a sua casa pertence a Jesus. Naquela casa será chamada casa de oração. Eu profetizo sobre a tua vida a mesma unção que tinha sobre Daniel. Reis vão passar, homens vão passar, mas por causa da palavra do Senhor, você permanecerá inabalável, em nome de Jesus. E quem crê, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fiquem aqui comigo, não saiam daqui, não saiam daqui. Nós vamos dar uma oportunidade agora para as pessoas que não receberam Jesus receber. Talvez você está aqui na frente e já recebeu. Fica aqui com a gente, vamos orar. Nesse momento sempre tem uma guerra espiritual, tem uma batalha. Esse é o momento de decisão. Eu queria pedir ao pastor Marcos que ministrasse nesse momento, e eu queria que a gente ministrasse junto com ele, que a gente estivesse junto em oração nesse momento. Glória a Deus. Como foi falado nesse dia, nosso Deus é um Deus de pacto,
mas nós precisamos ter no nosso coração, tomar a decisão. Jesus, quando caminhava, e ele olhava para as pessoas e ele dizia: aquele que quer ser meu discípulo, siga-me. E as pessoas levantavam e o seguiam. Porque nosso Deus, Ele não vai obrigar ninguém a tomar decisão. Nosso Deus não vai forçar ninguém a seguir a Ele. É uma decisão pessoal, individual. Nosso Deus é um Deus pessoal com cada um de nós. E a palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 3, versículo 10: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. Deus quer ter um relacionamento pessoal. Deus quer ter intimidade com você. E como é que nós abrimos essa porta, pastor? A palavra de Deus diz assim, que se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Porque com o coração nós cremos para a justiça, mas com a minha boca eu devo confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Você que está aqui, talvez você segue a Jesus, vem à igreja, mas nunca teve a oportunidade de fazer um pacto, de tomar uma decisão, dizer assim: Senhor Jesus, eu não me envergonho de dizer que eu te amo e te quero seguir. E eu quero dar a oportunidade para você fazer isso hoje. Isso é algo espiritual, é algo que vai mudar a tua vida e vai selar o teu nome, vai ser escrito no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. Amém? E eu quero que a igreja me apoie nesse momento, orando comigo, porque pessoas vão estar fazendo esse pacto hoje pela primeira vez. Quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e declare essa oração com todo o teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje estou aqui e declaro que recebo a Ti como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje eu recebo, em nome de Jesus, o perdão pelos meus pecados. Perdoa-me, em nome de Jesus. Recebe a mim no teu reino e na tua família, que é a tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu quero um convite também, quero orar por você. Se você está aqui e você fez essa oração hoje, você entregou a sua vida, você fez esse pacto com o Senhor. Talvez você siga Jesus já há algum tempo e você hoje também está renovando esse pacto. Talvez você por alguns problemas, lutas, se apartou. Hoje é dia de reconciliação. Eu quero convidar você que aceitou Jesus e também que se está reconciliando. Onde você está? Levanta uma das suas mãos se você fez sua oração hoje, entregando a sua vida. Se tem alguém aqui, amém? Se tem alguém aqui, glória a Deus. Se você está perto de uma pessoa, quem levantou a mão que eu não vi aqui? Tem alguém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Minha irmã, por essa mão, em nome de Jesus. Se você está do lado de uma pessoa que levantou a mão, seja instrumento de Deus nessa hora. Vem aqui, ajuda essa pessoa a dar os primeiros passos de fé. Não tenha vergonha, vem aqui, pode sair do seu lugar. Vem cá, pode vir. Não tenha vergonha, venha, ajude, pode vir aqui. Em nome de Jesus. Eu sei que tem uma pessoa aí atrás. Se você quiser vir, pode vir. Se você desse lado também, nós vamos orar, porque esse momento é um momento poderoso. Como o pastor disse, existe uma guerra sendo travada. E como é que é essa guerra? O inimigo não quer que você tome essa decisão. Mas hoje, agora eu repreendo em nome de Jesus toda mentira do inimigo. Em nome de Jesus, você hoje é servo de Deus e você vai servir ao Senhor. Então, se você ouviu essa mensagem, sai do seu lugar, não demore, vem aqui, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos, igreja. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essas vidas que entregam hoje
e tomam essa decisão de te receber como Senhor e Salvador. Nós abençoamos agora e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui, em nome de Jesus, declaramos que agora eles pertencem ao teu reino, à tua família, que é a tua igreja. Nós pedimos agora que toda a seta do inimigo seja tirada e nós abençoamos em nome de Jesus. Qual o seu nome? Jocene. Bem-vinda à família de Deus. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada à tua volta. Essa é a tua família. Seja bem-vinda. Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Amém? Dê um abraço nela.